Irmãos, o texto base vai ser 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Nosso tema hoje é Prega a Palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, Timóteo, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Senhor Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, usa-me nessa tarde. Usa-me, Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor, eu sou tão frágil. Senhor, eu não posso nada, meu Pai. Eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, Senhor. A Tua palavra tem, o Teu Espírito tem. O Teu Santo Filho ofereceu, Pai. Amém. Senhor, apaga tudo que tiver de mim, Pai. Destrói o meu ego, destrói a minha carne. Destrói meu coração caído, Senhor. Reconstrua quantas vezes for necessário, Senhor. Não deixe que a minha carne fale mais alto. Não deixe que eu comunique a eles, Pai, o que eu quero, mas o que o Teu Espírito Santo me direcionar. Sabemos, Senhor, que vivemos tempos difíceis, em que é difícil ouvir essa doutrina, Pai. Sabemos que é muito mais fácil, Senhor, ajuntar para nós mestres, para nós mesmos, segundo a nossa cobiça, segundo as nossas vontades, e que é difícil ouvir que somos maus, Pai. Senhor, crava isso em nossos corações. Crava que somos pecadores e dependentes totalmente da Tua graça, Pai. Guia-me, que eu seja um vaso Teu. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém. No primeiro capítulo, irmãos, Paulo já encoraja Timóteo a reaviver o dom que habita nele. E ele fala: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu quero fazer o mesmo com os irmãos hoje. A gente tem debatido tanto aqui, tem conversado, o culto de oração tem sido tão edificante. O Cruz acabou de dar um testemunho lindo aqui de que a situação da cirurgia dele tem caminhado. Eu tenho visto muita coisa boa na minha vida. A minha esposa tem melhorado tanto no trabalho dela, tem ficado mais tranquila, menos ansiosa. Eu tenho tentado ser melhor para ela também. Já vi testemunhos aqui do Arcelino falando dos filhos dele, falando da palavra que às vezes o Guilherme não queria ouvir, agora já está começando a ter mais curiosidade, já está falando com mais empolgação. Bom demais ver todos vocês aqui, irmãos. Eu estou emocionado porque eu consegui trazer meu amigo George. Irmão, tá registrado em vídeo aqui, ó. Você ainda vai pregar aqui. Tá registrado aqui. Amém. Eliane, bem-vinda. Obrigada. Deus te abençoe, você continue conosco e principalmente com Jesus Cristo. E a gente tem se encorajado mutuamente aqui tão grandemente. O Súbio falou esses dias de uma palavra que eu não sabia o que significava, intrepidez, né? De pedir Deus intrepidez pra gente poder pregar, pra poder falar. Isso ficou me incomodando, me incomodou demais. Ele falou uma palavra assim, uma frase, a gente precisa de intrepidez, e ficou na minha cabeça. Aí comecei a pedir a Deus: Senhor, me dá essa intrepidez, me dá essa audácia, me ensina a falar, me ensina a ser manso, me ensina a querer ensinar os irmãos, querer aprender, querer comunicar o Evangelho, porque eu tinha muita vergonha, tinha muito medo, isso tem diminuído gradualmente. Quanto mais eu oro, mais perto de Jesus eu chego. Quanto mais eu jejuo, quanto mais eu me dedico a Ele, Ele vai derramando graça e vai nos concedendo estar aqui e levando a palavra dele. Quero encorajar os irmãos e, como eu disse, principalmente a mim, né, que sempre fui muito covarde e nunca quis fazer isso. E hoje eu quero encorajá-los a não ser como eu. Levem a palavra onde vocês forem. Encorajo os irmãos também a fixar os olhos na eternidade, não só nossa, né? Porque a gente às vezes se preocupa muito: será que eu vou passar minha vida no céu, se eu passar minha vida no inferno? Mas e nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, até que a gente não conhece, que às vezes você está vendo alguém oprimido na sua frente, claramente o Espírito te ajuda a discernir, e a gente não faz nada, se acovarda. Então não vamos ter esse espírito de covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Com isso em mente, depois de termos nos consagrado a Cristo e nos concentrarmos na obra dele, é importante que a gente fixe os olhos na eternidade, apresentar Cristo, falar dele, falar da sua obra redentora, do seu imenso amor, trazer à mostra o nosso coração caído, falar a verdade para os irmãos, falar que nós somos maus e precisamos dele. O Sermão do Monte destrói qualquer pessoa, irmãos. Não tem quem diga que é bom depois de ouvir que Jesus fala que se você assassinou, se você mata, você é um assassino. Isso é um assassinato. Jesus, porém, diz: não, para mim, se você se irar, você já é um assassino. Não tem quem não se enquadre nisso, irmão. Não tem ninguém que não tenha se irado com alguém aqui. Todos nós já assassinamos alguém no dia com essa ira que Jesus descreve aqui. Então nós somos maus. Nós precisamos de alguém para nos salvar, porque nós, por nós mesmos, não nos salvamos. Por nós não buscamos Deus. Nós não queremos servir a ninguém. Nós queremos servir somente a nós, o nosso ego. E depois de apresentar isso às pessoas, a gente apresenta a boa nova. Temos salvação. Alguém que nunca pecou morreu por nós para que tenhamos salvação. Para que possamos
reinar com Ele na eternidade, para que possamos melhorar, que possamos evoluir. E aqui Paulo já começa com a ordem do jeito mais solene possível, na presença de Deus e de Cristo Jesus. Timóteo, eu te exorto, pregue a palavra. Não tinha como ser mais forte, irmãos. Não tinha como ser uma ordenança maior do que isso. É para fixar bastante atenção nisso, e as testemunhas de Paulo aqui são bastante pesadas. Depois dele apresentar a Timóteo e pedir prega a palavra, ele já deixa ele preparado para o que vai acontecer no futuro. Porque vai chegar um tempo que não vão suportar essa doutrina. Prega a palavra, porque vai chegar um tempo que não vão suportar essa doutrina. Eles vão trocar o evangelho por mentiras, por mitos, coisas que alimentam seus egos, suas mentes pecaminosas. E ele ainda descreve como o Timóteo deve fazer isso. Prega a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, com paciência, com doutrina. Eles vão recusar a verdade, mas você, Timóteo, seja sóbrio, seja equilibrado, suporte os sofrimentos, cumpra a obra de um evangelista. E aqui a gente pode tirar algumas aplicações desse texto, né? A primeira aplicação, que é a mais importante, que é o tema de hoje, é prega a palavra. O ministério de Jesus começou como, irmãos? Prega a palavra. Jesus saía pelas ruas curando, saía libertando os cativos, expulsando demônios, mas principalmente pregando a palavra. E Jesus ordenou isso a gente, né? Marcos 16:15, Acelino. Abre aí. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem. Ide por todo mundo aqui conhece o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é para pregar para o seu amiguinho, para a sua mamãe, para os seus namorados, namoradas, esposas, para eles também, mas é para toda criatura, sem exceção. Todos precisamos ouvir do Salvador. Todos nós somos caídos, todos nós outrora fomos assim, não tivemos a oportunidade de ouvir. Pelo ouvir nós cremos, nós estamos aqui. A gente pede conversão toda hora, mas a gente prega essas pessoas. Poxa, eu queria oração pelo meu tio que não crê em Jesus. Você já pregou para ele? Para sua avó, para sua mãe? Você já pregou para ele? Você apresenta isso para ele? Depois que o Silvio falou da intrepidez, no dia seguinte, irmãos, eu falei, não posso ficar mais assim. Vou pregar para meus pais. Aí liguei para eles, comecei a falar um pouquinho de Jesus, terminei com uma oração. Não doeu, fiquei com medo, mas eles são de coração muito aberto. Eu sei que é muito mais difícil, tem gente que é muito dura de coração e recebe com mais dificuldade, não entende muito, mas insiste, irmão. Insiste, porque não adianta a gente chegar na eternidade. Já fiz uma ilustração no culto de oração, meio filosófica, mas imagine que você chegue na eternidade e saiba que quem são seus pais estão no fogo e você está na eternidade com Jesus. Como você vai ficar triste? Se puder acontecer isso. Ilustrem isso, você quer passar a sua vida na eternidade. Você quer que seus pais vão para onde? Seus irmãos, seus amigos? Só um pouquinho, Gomes, só um parênteses aqui. Muitas vezes, nessa nossa ansiedade, né? Esse medo, né? Será que a pessoa vai aceitar? Como vai ser a aceitação, a recepção? Está mais ligado à nossa performance. Verdade. A visão da minha performance, do meu método, da minha eloquência, da minha capacidade. Não por isso. É pelo Espírito, né? É a palavra em si que tem poder de transformar o coração. Pode ser, a pessoa pode ouvir através de uma música. Uma criança pode chegar lá e ser usada por Deus. Sim. Então a gente fica ansioso muitas vezes pela nossa performance, fica querendo usar o melhor método possível, imaginável. Eu preciso pregar, eu preciso até botar uma gravata melhor. Não é isso, Deus não faz. Deus quer o seu coração, eis-me aqui, Senhor, né? Você só vai ser um mero instrumento. Então o principal não é o mensageiro, é a mensagem. Exatamente. Você entende isso, vai fluir. Deus vai agir, vai falar através de você, apesar de você. É isso mesmo. Obrigado. Não é bem a mensagem. Como é que eu sei que eu sou pecador? Porque o Espírito Santo diz que eu sou pecado, justiça e juízo. Então você vai ter o mensageiro falando mais velho, e o doutor se converte. Quem converteu ele? Foi o Espírito Santo. Você, então, as pessoas ainda acham que Jesus é um guru espiritual ou já conhecem ele verdadeiramente? Porque a gente tem muito sonho, muito desejo materialista, e o crer não é pela realização de milagres, não é pela realização de coisas materiais, por ele me entregar alguma coisa ou não. Acelina, abre aí, Romanos 10, 17.
Ferreira, já abre aí, 1 Coríntios 1, 21. Só o 17? Só o 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A gente precisa levar essa pregação aos irmãos. Lê aí, Ferreira. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que o Sub acabou de falar. Não é pela sabedoria humana, não é pela eloquência, é pela loucura da pregação. É a loucura da crucificação, é a loucura dele levando meus pecados. O Espírito vai te convencer disso. Quem vai convencer é o Espírito, mediante a palavra. A segunda lição que a gente tira é estar preparado a todo tempo. Irmãos, a gente precisa estar preparado, precisamos orar muito, jejuar, nos consagrar. Eu, particularmente, dava muito pouca importância, às vezes, a jejuar, a orar, tirar um dia para ficar mais consagrado ao Senhor, me aproximar dele, entender um pouco mais da palavra. E eu li um negócio, talvez pode ser simples ou não para quem está lendo, mas uma passagem que mexeu muito comigo. Quando eu já li várias vezes e nunca tinha pensado nisso. Quando Jesus fala, que eles perguntam, por que esse demônio aí estava tão difícil de expulsar ele? E Jesus fala, existem demônios que só saem com jejum e oração. Isso é tão importante para a nossa vida espiritual, perto de Deus, comunhão com Ele, quanto até para você poder livrar um oprimido, se você for usado. É muito importante estarmos em jejum, em oração. A oração é fundamental, irmãos, para a gente ter relacionamento com Ele. Sem oração a gente não se relaciona com Deus. Vai vir aqui só na hora do almoço e conversar aqui entre nós, e qual é o relacionamento que a gente tem com Deus individualmente? No quarto, em secreto. E pedir a Ele, irmãos, para a gente estar preparado a todo momento. Deus usou uma mula, irmãos. Ele usou uma mula e está usando um cavalo agora. Ele pode usar qualquer um de nós. A terceira lição que a gente tira é paciência, né? Paulo fala, repreende com toda a paciência, doutrina. No aconselhamento, no repreender, no corrigir, com base na palavra de Deus. Não com base no que eu acho, não com base nas minhas palavras. Sem omitir nada da Bíblia e sem colocar, né? Como Calvino dizia, eu falo quando a Bíblia fala e me calo quando a Bíblia se cala. A gente não precisa convencer ninguém por métodos carnais, programação neurolinguística, essas ilusões do ser humano. É o pregar a palavra, é o que eu estou falando o tempo todo. E a falta de paciência, irmãos, é um pecado terrível. Porque vocês imaginam se o nosso Senhor não tivesse paciência com a gente. Com tanto de erro que a gente comete dia após dia. Ele ministra nossos corações, a gente vem aqui e escuta os irmãos pregar. A gente absorve, às vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Imagina se ele fosse impaciente como nós somos. Às vezes a gente ensina para um irmão alguma coisa, para nossas esposas em casa, nossos amigos, e você ensina, a pessoa cai, você vai lá, ensina de novo, a pessoa cai de novo, você fala, mas eu te ensinei semana passada, como proceder? Eu só me vejo olhando para Jesus e pensando, né, Senhor, o Senhor me ensina todo dia o que fazer e eu caio também. Precisamos ter paciência, irmãos, ser longânimos. A gente não tem autoridade para ensinar nada das nossas cabeças. E se fizermos isso, temos chance de arrastar mais para o lado mal do que para o lado bom. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É ela que vai nos dar direção para discipular os irmãos e sermos discipulados também. Nós precisamos corrigir com a verdade, irmãos. A Celina, abre o capítulo 2 de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 25 e 26. 2 Timóteo, desculpa. Capítulo 2. Sim. Versos 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. É isso. Com mansidão, com paciência. Trazer a pessoa para arrependimento. Não somente o confrontá-lo para mostrar que ele está errado, apontar um erro. Ah, você é um fumante, você é um beberrão, você está errado. Assim você não vai arrumar nada, irmão. Você vai arrumar briga. Você vai arrumar inimizade, vai arrumar ódio. Mostra para ele que ele é mau primeiro. Mostra para ele que ele precisa de graça. Mostra para ele com paciência. Ferreira, abre aí. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça. Por que eu vou usar palavras minhas se a palavra já diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para isso? Ela é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir. Eu não preciso ficar acrescentando nada, é só usar a palavra de Deus. A quarta lição que a gente tira aqui é: não aceitarão essa doutrina. Para o Timóteo era futuro, para nós parece que é presente, né, irmãos? Que não vão aceitar essa doutrina. A gente já vive esse tempo, a gente é depravado, a gente é mau. Nem todo mundo quer aceitar isso, não gosta de aceitar isso, que você é dependente de alguém, que você sozinho não se salva, mas essa é a verdade. A gente não quer aceitar nossa natureza adâmica, a gente quer ser igual a Deus, quer ditar as nossas próprias regras. O Evangelho só serve aquilo que nos convém, a gente tira fragmentos dele, tira meios versículos, meios capítulos para nos enquadrarmos nele, mas somos totalmente dependentes da graça de Deus e do sacrifício do Senhor Jesus. A quinta lição é que, não aceitando essa doutrina, vai acontecer isso: ajuntarão mestres para si, conforme os seus desejos. Buscam pessoas para lhes dizer o que querem ouvir, não o que precisam ouvir. Buscarão conforto no ego, no orgulho, na vaidade, sempre em busca de ser o centro, sempre em busca de ser exaltado, de ser acolhido, de ser amaciado, querendo ouvir que Deus é um realizador de desejos carnais. E quando os desejos puramente carnais deles não se realizam ainda, culpam a Deus. Porque eles não recebem o que pedem? A Serena, abre aí, Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Isso, irmãos, ainda pedem as coisas carnais, não recebem, pedem mal, pedem para si, pedem para os seus objetivos mais escuros, às vezes, no fundo do coração do homem, do seu ego. A gente foi acostumado a crescer assim, né? Ao lado de pessoas que digam: você merece, Deus vai te dar essa bênção, é só pedir a Deus. E agora a gente chegou nessa era mais difícil, que estamos juntando muitos mestres, muito coaching para amaciar nosso ego, para nos afagar e dizer que nós somos o centro de Deus. E a vontade do Pai? Onde ela fica? Jesus disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia que a tua vontade seja feita, não a minha. E a vontade dele é o que, irmãos? Todo mundo sabe. É nos conformar à imagem de Jesus. A sexta lição é: com tudo isso que eu falei em mente antes, eles vão recusar dar ouvidos à verdade. O que é, ou quem é a verdade, Acelino? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Preferem se apegar a mitos, numerologia, signos e todas essas coisas mais aí. Querem algo que dê direção na vida deles, que eles já escolheram em suas mentes, em seus desejos pecaminosos, mas não aceitam a verdade, que Jesus é esse caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem beber desta água não terá mais sede. Quer ir ao Pai? Creia em Jesus. Obedeça seus ensinamentos. Ame-o, sujeite-se a Ele. A gente vê que tem muito irmão que ainda está vendado, que crê em milhares de coisas, mas a gente vê que, infelizmente, ainda não conhecem a verdadeira face do Senhor Jesus. Ainda não tiveram essa exposição bíblica que a gente tem aqui muitas vezes. Não tem esse privilégio de ter um coronel Dantas para ensinar, um pastor, um presbítero, um mestre para nos ensinar. E ficam ouvindo pregações por aí afora que dizem aquilo que Jesus não é, que Deus não é. E acabam ficando com essa mania na cabeça e recusam a verdade. Quando escutam que é mal e que Jesus é o caminho e você precisa dele, que você não tem nada de bom se não for a graça de Deus, rejeitam. Então é por isso, mais ainda, preguem a palavra. Quem é a palavra? Ferreira, João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra, irmãos. Preguemos Ele. Ele estava com Deus, Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele fez todas as coisas. Preguemos o Evangelho sem suavizar, sem enganar, sem fazer com que as pessoas venham a Cristo pelos motivos errados, pelos motivos carnais. Eu, principalmente, quando eu me converti, irmãos, eu e a Rainha estávamos passando uma fase tão difícil. E eu falava: Rainha, a gente tem que se converter porque Deus faz esse negócio aí. Cura casal, cura doente.
Irmãos, eu juro pra vocês, eu nunca tinha ouvido na minha vida, em 26 anos de vida, que Jesus morreu para me livrar dos meus pecados. Nunca. Nunca ninguém tinha falado para mim assim: você é mau, você é pecador e você precisa de Jesus Cristo. Sem o sacrifício dele você não chegaria a lugar nenhum. Isso é porque a gente está no Brasil. Isso porque aqui a gente pode pregar a qualquer momento, em qualquer lugar. Marcelino, 1 Coríntios 15, verso 13. Olha a importância de pregar que Cristo morreu pelos nossos pecados. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, 13? 15, 13. 1 Coríntios 15, 13. Se não há ressurreição de mortos. Fala de novo. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Eu acho que eu anotei aqui a referência errada. 15, 13. A primeira coisa que Paulo fala aos Coríntios, que agora eu errei a referência, é: a primeira coisa que eu recebi foi que eu também vos transmiti, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 11? Leia isso, então 11. Capítulo 11, né, cara? Não, acima. Versículo acima. Ah, versículo 5. Capítulo 11. Ele vai falar disso aí, né? Não, acho que é o 15 mesmo. Do homem, hora da mulher, portanto, porque eles dão nome. Essa é difícil. É isso, irmãos. Paulo descreve aos Coríntios que a primeira coisa que ele recebeu foi que ele transmitiu a eles: que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E por que ele morreu? Nós somos terríveis, irmãos, e tendemos a ficar cada vez piores. Ferreira, abre aí, 2 Timóteo 3, do 1 ao 15. Do 1 ao 15. Do 1 ao 5, quer dizer. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastaste. Olha como a gente é ruim, irmãos. Olha como é que nos últimos tempos seremos cruéis. E a gente já era cruel antes dele mencionar isso no futuro. Assim, abre agora aí Efésios 2, de 1 a 5. Olha como é que precisamos de um Salvador. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha como a gente estava morto, irmãos. O morto não te escuta não, irmãos. O morto tá lá parado. Tá morto, não tem nenhuma reação, até ele ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única coisa que faz morto ganhar vida. Amém. A gente estava morto, irmão. Isso aqui não é brincadeira. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela misericórdia do Senhor, Ele nos derramou graça, juntamente com Cristo. E pela graça somos salvos. Nós não merecemos a salvação. É um benefício, é um presente. E se isso não nos envergonha, irmãos, não nos constrange em saber que somos salvos sem merecer, por tanto de coisa ruim que nós fazemos todos os dias na nossa vida, o que mais vai nos constranger, irmãos? A sétima lição que eu tiro aqui desse pequeno texto é: sejamos equilibrados em tudo, suportemos o sofrimento, cumpramos a obra. O Evangelho traz sofrimentos, irmão. Jesus disse que padeceremos perseguições. A gente pode sofrer de várias formas físicas, emocionais, aquela dor de mortificar a carne aos poucos. Se estivermos vacilantes, irmão, a gente vai cair,
Por isso que é importante orar, jejuar, se manter firme, em consagração constante, perto de Deus. E o pior é quando a gente cai, a gente sente aquela vergonha, né? Fica até mais receoso de orar, de chegar a Deus e falar: Senhor, perdão pela 1000ª vez, pelo meu 1000º pecado errado que eu falei que eu não faria de novo. Precisamos acender o Espírito, irmãos, ficar mais firme do que nunca, nos apegar à rocha, estar em comunhão com os irmãos também. Não dar lugar para a carne, não dar lugar para conversas vazias, não entrar na roda dos escarnecedores. E dói, irmãos, dói se humilhar, dói até entender por que Deus escolhe a gente. Por que Jesus me escolheu para estar aqui hoje falando com os irmãos? Eu não faço ideia, irmãos. Eu me questiono com isso quase todos os dias. Por que eu creio? Porque Jesus escolheu um cara tão ruim quanto eu. No capítulo 1, Paulo já fala isso. Ele convoca Timóteo: vem sofrer comigo. Participa dos sofrimentos pela causa do Evangelho. O que eu posso tirar de conclusão, irmãos, é que a gente precisa pregar. A gente precisa viver. A gente precisa anunciar a Cristo. Estar perto dele, consagrado. E voltando ao tema inicial da nossa pregação de hoje: preguem a palavra, irmãos. Os nossos exemplos falam muito, a nossa postura na vida fala muito. Às vezes a gente prega com postura, prega pelo nosso falar, pelo nosso agir. Mas, por favor, falem mais de Jesus. Preguem a palavra e, se preciso for, usem o megafone. Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos hoje. Cara, eu fiquei surpreso quando você falou que até 26 você nunca tinha escutado isso. Eu sei que você não nasceu num lar cristão, mas você nasceu católico, né? Não.